Olá, mulher poderosa! Estou aqui novamente com mais um episódio do Ela Comanda. Hoje vou trazer para vocês algo muito especial com 5 mulheres incríveis com trajetórias únicas daqui da freguesia, Pirituba e Brasilândia. E além disso, elas vão inspirar outras mulheres empreendedoras daqui da nossa região. Então, eu espero que vocês se preparem o coração, porque vem muita verdade, vem muita potência e o Conexão por aqui. Então, a gente vai começar agora. Eu sou Fernanda Nemeth, idealizadora do Conexão Mulher, e vamos apresentar agora a nova temporada. Começando esse episódio com elas, Beatriz e Morgana. São mulheres que transformam, inspiram e mostram o que é ter coragem de ser quem são. Sejam muito bem-vindas, Bia e Morgana, ao nosso podcast Ela Comanda, né? Aliás, nós comandamos, né? Nós comandamos. Obrigada. Muito obrigada, Fê, pela oportunidade. Muito bom estar aqui e inspirar outras mulheres. Então vamos lá, Bia. Como que você começou sua trajetória? Me conta um pouquinho sobre você. Então, eu comecei na psicologia, então com 17 anos, estava me formando na escola. Aquela fase de decidir para onde eu ia, para onde eu não ia. Eu venho de uma família, de uma criação dentro de casa de cuidados, minha mãe é assistente social. Então a psicologia parecia muito óbvia para mim naquele momento. Fui para a faculdade, me formei, atendo até hoje na clínica. E eu sempre tive um desejo de poder acolher mais pessoas. Então a clínica individual, eu senti essa falta de ter mais pessoas, acolher mais pessoas. E aí virei palestrante. Então, hoje eu também faço palestras para empresas, escolas, e aí isso foi aumentando, né? Eu consegui alcançar um público maior. E aí, no final do ano passado, do meio para o final do ano passado, isso voltou a ressoar em mim, esse desejo de crescer mais, alcançar mais mulheres especificamente. Eu faço um voluntariado também, atendendo mulheres em situação de extrema vulnerabilidade social. E aí, ainda assim, eu queria alcançar mais mulheres. A minha trajetória foi me levando a isso. E aí eu criei a Bicative Semijoias, que é uma marca de semijoias, para transformar realmente a autoestima com as semijoias. E referente a toda a parte de psicologia, que é o seu trabalho, o seu envolvimento social também com as mulheres, o que você superou, o que você achou teve de dificuldade nesse meio tempo e o que trouxe para você vencer nesse obstáculo? Perfeito. Eu acho que a maior dificuldade em cuidar do outro, em lidar com o outro, é a gente se afastar, né? Então, muitas vezes na clínica vem muitas demandas que são minhas, muitas dores que também são minhas, especialmente como mulher. Então, né, na parte social e na parte psicoemocional, realmente. E acho que esse sempre foi o maior desafio. E aí, também com terapia, né, também olhando para mim no autoconhecimento e entendendo que eu precisava me empoderar, eu precisava ter a minha autoestima elevada para entender que eu consigo empoderar e realmente transformar outras mulheres, eu fui me olhando e me cuidando para conseguir me fortalecer e realmente hoje conseguir acolhê-las. E no caso, você teve essa empatia primeiramente com você, para que você pudesse transformar outras pessoas, que no caso são as mulheres. E no seu cotidiano, no seu dia a dia, essas mulheres estão vindo com muito traumas ou com muita baixa estima? O que você está percebendo hoje com as mulheres atuais? Porque depois da pandemia, muita coisa veio à tona, depressão, ansiedade, transtornos, casamentos falidos. E o que você tem recebido dessas mulheres? Fê, são as duas coisas que mais aparecem. Questões de relacionamento, sempre. E ansiedade, em especial. Ansiedade e muitos episódios de pânico. Então, a pandemia parece que fortaleceu esse espaço para ansiedade. Muita gente fechada, sem ter muito para onde ir. E aí, isso ficou muito forte. Muitas mulheres que conseguiram se reinventar. Então, muita gente fazendo transição de carreira. Muitas mulheres começando a empreender com medo do saindo novo. do CLT e sendo uma pequena empresa, uma microempreendedora, né? Exatamente. E aí muita gente seguindo um sonho mesmo, assim, mulheres mais maduras que acharam que a vida precisava ser aquela e conseguiram trabalhar fora, já era diferente da mãe, então vamos viver de CLT. E aí agora estão descobrindo que não, elas não precisam viver disso. Então tem muita gente também em transição de carreira e acho que essas são as dores mais frequentes. E nesse seu dia a dia com elas, né, eu pergunto, essa transição que elas estão passando do CLT
muitas pessoas largaram os relacionamentos, né? Grande parte das mulheres hoje, antigamente, na verdade, a mulher, né? Ela cresceu no intuito de servir em casa, ser a mãe, ser a esposa, estar ali, né? Hoje ela está desbravando, saindo da casa e tendo o seu próprio espaço hoje no mercado. O que você passa para elas? Você dá esse apoio para que elas vão à frente, tem esse incentivo também na área da psicologia? Com certeza. Eu acho que uma coisa que eu gosto de fortalecer muito é a autoconfiança, né? Então, elas entenderem que elas podem. A gente está numa geração que passou a ter mais exemplos, porque as nossas mães já começaram a sair de casa, mas menos. Então, eu brinco às vezes com as pacientes que elas estão sendo exemplo. Elas estão criando uma nova geração para que as filhas possam sair e entender que elas conseguem. Sim. Então, é um processo muito interno, de entender que não só os homens, né, não só os mais velhos podem, conseguem, mas que elas podem se fortalecer, que confiando nelas, elas conseguem entregar para o mundo. E entendendo realmente que antes de ir para o outro, eu preciso sair de mim, né? Eu preciso me conhecer, confiar em mim, ter uma autoestima e aí eu vou para o outro. E aí entrou uma outra atividade no seu eixo profissional, podemos dizer, né, Bia? Que foi as joias, né? Exato. Que trabalha também com o empoderamento da mulher, com a autoestima da mulher. E você acaba trazendo 2 caminhos aí para as mulheres, né? Exato. Dela se valorizar também. Exatamente, dela se enxergar com mais poder, né? Então, eu passei por uma fase de baixa autoestima, muito baixa realmente, e me olhar no espelho, me arrumar, me ver com as semijoias, me dava essa sensação de poder, de beleza e de que eu conseguia. Eu falei, bom, acho que aqui tem alguma coisa. E aí eu tenho percebido mesmo, os clientes trazem isso, né? Elas colocam, e aí até quando elas estão provando, às vezes colocam colar e se olham no espelho. Elas ali, mudam, né? Elas mudam. É outro olhar, é se sentir bem. Eu brinco até que cresce o peito, Sim. né? A gente se estufa. Então veio desse lugar. E qual que é a sua dica de poder hoje, a Bia? O que você entrega de poder da Bia? E que esse poder possa ser transmutado para outras mulheres? Acreditar que você pode, independente de onde você quiser chegar. E sempre é hora de mudar, de fazer diferente, de começar algo. Acho que nunca é tarde demais e sempre dá pra ser. Você vai no caminho se encontrando e se descobrindo, encontrando pessoas que somam, encontrando conexões realmente que fazem sentido. Então, acho que pra mim, o maior poder que a gente tem hoje é se arriscar. Tá tudo bem se arriscar. Tem que se arriscar, e isso você acaba passando isso também para outras pessoas também, para as mulheres aí. E você está localizada onde, Bia? Eu tô hoje no bairro do Limão, né? Eu faço os atendimentos de psicologia em diversas regiões de São Paulo, então atendo em Santana, atendo na Barra Funda, até a Zona Leste, então tenho vários pontos de atendimento. E a loja hoje é só online, então a gente está iniciando, mas tem os planos de no futuro poder ter um ponto físico também. Agora eu vou fazer uma pergunta chave para você. Certo. Estar no comando para você é? Poder, confiança. Confiança. Não desacreditar de você mesma. Exatamente. Enfrentar. Acreditar que você consegue. E que é poder mesmo. Dá para chegar lá, dá para conquistar. E você define. E você acha que hoje você está no comando da sua vida, Bia? Com certeza. Hoje, com certeza. E se autoprovando referente a isso? Todos os dias. Eu me permiti muito. Tinha um desejo antigo de empreender, eu não tinha coragem. E aí, depois de muita terapia, eu falei, deixa eu dar a cara aqui, deixa eu ver o que acontece. E foi. E foi. E tá indo, então agora... Já está há quanto tempo já? A gente tá desde outubro, tem quase um ano, 8 meses, né? 8, 9. É recente. É recente e ao mesmo tempo não. Há 3 anos. Você quer passar o seu perfil? Você pode falar naquela câmera ali. Legal. Então, meu perfil de psicologia, @abeatriz.pc e de semijoias, @bicative.semijoias. Pode passar o seu contato também de telefone. Perfeito. Vocês me encontram no 11 998 19 1006. A qualquer momento eu estou à disposição e vai ser um prazer muito grande atendê-las, estar com vocês nos 2 caminhos, tanto nas semijoias quanto na terapia. E a Bia também vai estar na feira, né, no dia 14 de setembro, em frente à Praça da Matriz. O que você vai trazer de especial, Bia? Vou trazer semijoias, estou buscando agora fazer uma seleção muito especial para esse nosso momento.
Então, vamos ter muitas opções e também vou estar aberta lá, né, para conversar. Quem estiver buscando um atendimento também na área das terapias, estou à disposição. E vai ser um prazer muito grande encontrá-las, né, tê-las conosco. Muito obrigada, Bia, pela presença aqui. Espero tê-la novamente aqui para falar de outros assuntos na área de psicologia. Eu acho que é essencial hoje a gente trabalhar o lado emocional da mulher. Hoje é uma base para que as mulheres consigam destravar o medo, tirar os traumas que tem no dia a dia e para que elas enfrentem os obstáculos que tem no dia a dia também, né? Como mulher, como esposa, como profissional, para ela sair do CLT, essa transição do CLT é bem complicada, porque você está tirando o certo pelo duvidoso e muitas têm esse medo também e muitas têm o medo de sair de casa para uma vida profissional também. Exatamente, de se arriscar, né, do novo. O novo gera muito desconforto. Então vai ser um prazer voltar aqui, acho que estou muito à disposição para a gente fazer esse trabalho de empoderar, de fortalecer e de mostrar para todas essas mulheres que elas conseguem. E vão conseguir, né? Sempre. O poder está na mão delas, né, Bia? Exatamente. E a gente vai passar agora para Morgana. Tudo bem, Morgana? Tudo jóia, Fê. Vamos conversar um pouquinho? Vamos lá. Como começou a sua carreira? Me fala um pouquinho sobre você. Me fala para essas mulheres que estão querendo conhecer a Morgana também, para suas clientes que estão esperando você também aqui. Então, Fê, eu sou da área da saúde, sou protética há 24 anos, já trabalho, sou autônoma, né, há 25 anos. Então, assim, comecei muito cedo, nunca trabalhei CLT, sempre fui dona do meu negócio. Né? Sempre como autônoma. Sempre como autônoma. E depois de um certo tempo eu senti uma necessidade de algo novo. Não porque eu não estou feliz na minha profissão, mas porque eu queria algo novo. É muito tempo já, né? Então, São quantos anos já? Então, na prótese são 25 anos. Muito tempo. Muito tempo. E então, depois de um tempo, eu comecei a estudar outras coisas e foi quando eu caí na saúde integrativa. Então, hoje eu sou também, além de ser protética, porque eu não parei também com o laboratório, mas eu sou também acupunturista e terapeuta holística. Que é uma área que cresceu também, que acaba conciliando também com o trabalho também da Bia, né? Sim, tem muito a ver. Porque trabalha muito com o lado emocional também, né? E eu vou fazer uma pergunta também, chave. Você trabalha muito com o público feminino ou masculino hoje em dia? Mais feminino, o que prevalece é o feminino. E tem atraído muita deficiência emocional que você tem captado? Sim, em todos os sentidos. Tanto do lado da dona de casa, que é super exigida, né, como você acabou de falar, como mãe, como mulher do marido, né, cuidando de tudo. Então, tudo isso hoje em dia tem uma carga muito grande. Eu acho que não só na mulher, em todo mundo. Só que a gente está sendo muito exigida. E a mulher, ela esquece de uma coisa que é a base. A gente menstrua todo mês. Sim. A gente tem hormônios que o homem não tem. Então, a gente não pode querer se igualar ao homem numa questão de força. Não tem como. Não tem como. A natureza é diferente. Então, nós temos sim que ter o nosso espaço, nós temos sim que ter a nossa garra, a nossa força, que a gente tem. Muitas coisas que a gente faz, os homens não fazem. Então, cada um tem o seu lugar. Mas a gente tem que entender que a mulher, ela tem um organismo mais delicado. A gente precisa se cuidar, a gente precisa se olhar, né? Então, assim, isso é uma coisa que me interessou demais na área que eu comecei a seguir. Eu trabalho com energia. Então, sempre quando a gente vai fazer um tratamento, um atendimento com uma mulher que está em déficit energético, normalmente, o que principalmente ataca na mulher, né, o primeiro lugar que acende a luzinha ali... Que são os sintomas. Os sintomas, sim, é a parte do útero. Por quê? A mulher, ela tem tudo isso mais delicado. Então, quando a gente começa a entender a base da mulher, né? Se a gente vai lá atrás, a gente não precisa entender isso nos dias de hoje. A gente tem que ir lá atrás. Como era antigamente? Né? O que as nossas avós falavam pra gente? Né? A gente estava até comentando sobre isso agora há pouquinho E aqui. antigamente tinha aquele paradigma, né? De ir no médico, de se cuidar. Porque a mulher, ela foi educada somente para servir. Sim. Então, isso de uma geração para cá está deixando um pouco de lado. A mulher está despertando, saiu do servir para ela se autosservir.
né? Ela mesma tá se cuidando. Sim. Porque às vezes a mulher espera muito do próximo, né? E ela se doa muito para marido, para esposo, para o trabalho, para tudo. E ela se esquece. Exato, exatamente. A nossa psicóloga aqui, né, acho que deve ter vários exemplos disso, né? Hoje em dia, como eu falei no começo, né, a gente tem tantas coisas para responder na vida, até mesmo aqui, né, a gente está no meio na internet, né, isso é uma coisa a mais que foi colocada para a gente, não só para quem trabalha, porque é um meio de comunicação extraordinário, que é necessário, mas tudo tem um limite. Então, o que acaba virando para uma mulher que ela é muito solicitada, que ela está muito cansada, ela vai e fica o dia inteiro lá no celular. Só que como que você está usando essa internet? Né? Você está olhando para coisas que estão te favorecendo? Né? Culturalmente, o que isso está agregando a você? Então, não que a gente pode, só que até nesse momento a gente tem que pensar em cuidar da gente, em cuidar da nossa cabeça, porque tudo começa aí, né? Todas as doenças, o médico é essencial, a medicina está aí para tanta coisa, né? Que hoje em dia a gente tem tantos tratamentos maravilhosos que aumentou a expectativa de vida, então a gente tem que continuar, claro. Só que a gente esquece da essência. Então, a doença começa, não lá no hospital, quando a gente está com uma dor forte, vai lá correr atrás. Ou quando está com um sintoma complicado, opa, peraí, eu vou ao médico. Não, a doença começa muito antes disso. Muito antes. A doença começa aqui. E depois se agrava, porque começa a vir a ansiedade, a depressão. Exatamente. Ou sintomas até piores, né? Claro, com certeza. Então, assim, o fato de ser mulher, a gente não pode, eu pelo menos penso dessa forma, sabe, Fê? A gente não pode entrar no mundo querendo brigar com todo mundo. A gente tem uma cultura, né, que a gente já ganhou muito espaço. Sim. E cada vez eu acredito que isso vai melhorar ainda cada vez mais. Mas a gente tem, por ser mulher, a gente tem que continuar com a nossa essência de cautela. A gente tem que continuar sendo inteligente nas nossas ações, nas nossas atitudes. E principalmente começando pela gente. Todo mundo pode, sim. Como a nossa amiga falou, todas temos o poder. Sim. É um poder que vem de dentro, basta a gente se olhar. E ter iniciativa, né? Exato. Mas aqui tá, essa iniciativa você vai achar dentro de você. Tudo está dentro de você, a cura está dentro de você. Você é muito mais do que o mundo coloca para você e exige que você seja. Então, olhe e veja a sua essência. O que você gosta, onde você pode ir. E eu sempre falo que às vezes... Algumas não, mas tem muitas pessoas ainda que acabam usando o exemplo, às vezes, do vizinho. Eu sempre falo, a gente não pode olhar a grama do vizinho, nós temos que olhar a nossa. É sempre mais verdinha, né? Exatamente. O nosso interior não é igual da vizinha, de uma outra empreendedora. Nós temos a nossa essência, nós temos que buscar a nossa própria essência e fazer ela viver. Exato. Que é o que está faltando em muitas mulheres ainda. Exatamente, mas aí é que tá. A gente tem que ganhar essa liberdade, a gente tem que conquistar um mercado, conquistar boas coisas, assim como os homens. E que a gente tem, sim, pessoas maravilhosas que estão aí no poder, mulheres, sim, a gente já tem, já é uma realidade. Mas a gente não pode esperar que o outro faça. Exatamente. A gente não pode esperar o bom momento. Caminhe com seus próprios pés. Exato. Essa é a verdade. E onde que você entra nesse jogo todo, Morgana? Onde que você entra para ajudar essa mulherada? Então, a princípio, a saúde integrativa, ela trata exatamente a questão que o médico não trata. O médico, você precisa, assim, do remédio, das consultas, não tem o que é melhor, uma coisa é melhor do que a outra, não, as duas caminham juntas. As terapias, elas trabalham a essência. Então, a questão da acupuntura, a questão do reiki, vários tipos de terapias que a gente tem lá no meu espaço. Eu acho que cabe também falar que, para tirar aquele paradigma, que o reiki não é de nenhuma religião, né? Isso. Porque muita gente acaba não fazendo reiki pensando que é ligado a alguma religião e não é. E é muito bom. Exato. Eu gosto muito de usar um exemplo assim. Nós temos um espírito que está num corpo. E o que une esse espírito ao corpo? É a energia.
Exatamente. Então a gente tem que trabalhar diariamente essas energias. Todo dia a gente passa nervoso, todo dia a gente pega trânsito, todo dia a gente tem um filho chorando, todo dia a gente tem algum problema para resolver. Então todos os dias a gente precisa se tratar. Então a minha proposta de trabalho é exatamente essa, é a gente se olhar, é a gente começar a ajudar a identificar aonde que é o ponto fraco, aonde que precisa de tratamento, aonde que eu começo. Sim. É aí que as terapias E o que entram. chega mais no seu consultório? Ansiedade, hoje em dia depressão, mas a ansiedade é incrível, né? Não só na mulher como no homem também. Estou atendendo muitos pacientes, homens, que estão com síndrome do pânico, tudo proveniente da ansiedade, né? Dessa vida agitada que a gente tem. Então Sim. tudo é devagar, né? Tudo tem seu tempo. Uma criança não demora 9 meses para Sim. nascer? Então tudo é um processo. E até para engatinhar, para andar, Isso. é um processo devagar e não adianta da noite pro dia que vai ser curado. Isso não é só o remedinho que você vai comprar na Exatamente. farmácia que vai resolver, vai ser milagroso na sua vida, não vai, né? Então a cura começa pela gente. Então a gente rastreia, né? A gente vai fazer todos um bate-papo em primeiro lugar, a gente vai entender essa vida como que ela é, essa pessoa, como que é a família, como que é o ambiente em que ela está inserido, porque tudo isso faz parte, né? E aí devagar a gente vai montando um novo cenário. Devagar a gente vai fazendo a pessoa entender, a pessoa compreender, às vezes coisas que ela nem se tocava. Sim. Sabe? Ela, eu tenho uma dor aqui, mas eu nem sabia que esse lado aqui existia, né? Que a gente apalpa, a gente vai num ponto ali de acupuntura que a gente sabe que está ligado com algum órgão, com uma parte emocional. Nossa, doeu pra caramba, mas nunca doeu esse ponto, porque ela nunca olhou pro corpo dela. Sim. Né? A falta de atividade física, a alimentação, né? Todo mundo fala, alimentação é a base de tudo. É o que a gente coloca para dentro do nosso corpo. Sim. Então a gente tem que aprender a olhar para a gente e entender que tudo começa pela gente. Tanto a força de uma guerreira, de uma lutadora, que todas nós mulheres sim temos capacidade. É só a gente olhar em volta e ver no que a gente se encaixa em começar a desenvolver. Sim. E também cuidando da saúde. E isso também, o seu método também, ele ajuda, né, a pessoa a ter um caminho, um foco. Sim. Porque às vezes, né... não enxerga. Então, não enxergam. Tá ali no meio numa encruzilhada, podemos dizer. Mas para qual caminho eu vou? Exato. Por onde que eu começo? Exato. Será que vai dar certo? E fica aquele será, se, o famoso se, né? Então, eu acho que tanto a Bia quanto você dá esse direcionamento também através dessas terapias. Sim, porque a energia, né, voltando a falar sobre energia, ela pode estar em falta ou ela pode estar em excesso. A medicina tradicional chinesa, ela fala sobre isso. Então, e é uma cultura muito antiga, né, Mariana? 700 anos antes de Cristo. Muito antiga. Então não é religião, gente, não é religião, é apenas energia. É o que a gente é o ser existindo, né? Então aí, em excesso ou em falta, gera algum transtorno. Eu gosto muito da palavra equilíbrio. Eu Sim. adoro a palavra equilíbrio. Tudo é equilíbrio na vida. E o equilíbrio não é de você querer ter o poder de tudo. Tudo tem que estar na minha mão. Não. É o mais e o menos. É o caminho do meio. Então, na saúde, principalmente, é muito isso. Quando algo está em desequilíbrio, a gente não enxerga. Não enxerga. E aí acarreta várias situações. A insônia, isso. A irritabilidade, a falta de foco, a falta de apetite. Ou, às vezes, comer muito também, né? Sim, ter aquela fadiga, ansiedade. E acaba levando, tem pessoas até um vício, né? Sim, com certeza, com certeza. Vícios piores do que a alimentação, Exatamente. Porque a alimentação já é um vício, né? Exatamente. E quando a gente está naquele desespero, naquela fadiga, ai meu Deus, eu preciso mulher, de um principalmente, docinho. na época de TPM, Docinho. é o famoso doce. Exato. E aí, com isso, acarreta o quê? A famosa gordura localizada, ganho de peso. Excessos, aí vem uma diabetes, vem colesterol. Exatamente, e tudo isso está na nossa mão. Sim. Tudo isso está na nossa mão. É lógico que a gente depende de cada caso. Mas se você pega uma doença que está no início, eu gosto muito de citar a diabetes, como você falou. É uma doença, tudo bem, parte lá, né, de uma questão química do seu corpo que não está produzindo bem. Mas por que não está produzindo bem? Né? A partir do momento que você equilibra a sua alimentação, você já está dando espaço para o seu corpo trabalhar. Você já está dando espaço para o seu corpo se curar, porque ele não está mais precisando brigar
Sim. contra aquele monte de carboidrato, aquele monte de gordura que você está colocando para dentro. Sim. Então, a gente junta o quê? Tanto a questão do trabalhar a energia, quando você abre, você equilibra um pouquinho a energia, você abre espaço para o remédio fazer efeito, Sim. porque tem muita gente que toma o remédio e está cada vez pior ou não resolve porque está em desequilíbrio. Sim. Então a gente vai começar a arrumar a casinha. Né? A gente começa com as primeiras sessões de acupuntura, você já começa a ver alguns resultados. É lógico que é um processo, como a gente falou, um tratamento. Não existe nada milagroso, nada. Sim. Depende da sua força de vontade, da sua persistência. E aí a gente vai fazendo um novo cenário, um novo Sim. caminho. Você não vai mais ser diabético. Não é que você vai deixar de ser diabético, você vai ser curado? Não. Você vai aprender a lidar com aquela doença sem ela te prejudicar. Sim. Então você vai aprender a comer, você vai aprender a ter um costume melhor de atividade física, você vai perceber que só mudando esses hábitos a sua glicemia já vai descer. Precisa do remédio? Às vezes precisa sim. Ainda precisa do remédio? Precisa, mas numa dosagem muito menor. Que não vai Que já está sendo tratada de uma outra forma, né? Exato, que futuramente não vai prejudicar o seu fígado, Sim. prejudicar a sua vista e ter aqueles resultados de um diabetes não tratado. Então é muito melhor. Aí sim você tem cuidado de vida. Você está cuidando da sua vida. Você não está cuidando da sua vida indo tomar o remédio só. De dentro para fora, de fora para dentro, Exato. podemos dizer, né? Exato, de fora para dentro. E Morgana, como que você hoje se vê como vencedora na sua vida? A Morgana hoje. Eu me vejo vencedora sim, porque por toda a trajetória desses 25 anos que eu tenho essa história, tanto na prótese quanto nas terapias, a terapia posso dizer que está até no início, porque são 6 anos, né, que eu tenho de terapeuta, de acupunturista, mas eu nunca me senti assim, eu preciso de alguém para cuidar de mim, eu preciso de alguém para pagar as minhas contas, Não, eu me sinto super realizada. Sou dona de mim, sou casada, tenho meu marido, meu pai maravilhoso que está sempre comigo do meu lado, me dando todo o suporte. Graças a Deus eu tenho só agradeço as pessoas que eu tenho na minha vida. Mas a Morgana profissional, eu tenho muito orgulho do que eu sou, do que eu tenho, do que eu plantei, de tudo que eu tenho hoje em dia. Da filha que eu estou criando, que tem 11 anos, que é maravilhosa. Então eu vejo tudo isso resultado de um esforço diário, de um esforço que todos podem fazer. Então hoje você é uma vencedora mesmo. Eu sou Você uma conquistou vencedora. o seu espaço, está conquistando além do que você precisa, né? E ajudando outras pessoas, né? Com certeza, que é o meu principal foco, ajudar. Sim. E a sua dica de poder? De poder? Não ter preguiça. E não ter medo. Sem preguiça e sem medo. Apenas faça o que tem que ser feito. Sim. É isso. Encara, né? Encara, exatamente. Encara. Tudo tem que ser feito. Tem que partir de um processo, de um começo. Sim. Né? Então vamos. Sem preguiça, sem medo. E logicamente, sempre estudando, sempre entendendo o que é o melhor. Né? Para também não dar tiro no escuro. Pisar com o pé firme, né? No chão. Isso, exato. Mas sem preguiça. E estar no comando para você é? Liberdade. Liberdade. Liberdade para quê, Morgana? Para as minhas escolhas, para eu fazer as minhas escolhas, para eu poder decidir por mim mesma, não depender da decisão de outras pessoas. Então isso é eu estar no comando da minha vida financeira, da minha vida profissional, eu resolvo. Parabéns. Você quer falar o seu Instagram, o seu contato para as pessoas que desejam procurar o seu trabalho? Sim, no Instagram eu estou como Serena Essência Saúde Integrativa. Eu estou em Pirituba, pertinho ali da Avenida Benedito de Andrade, é bem fácil de chegar. O nosso espaço lá é novo, tá tudo bonitinho, tudo gostoso. Temos vários tipos de profissionais para atender, várias áreas, psicólogo, nutricionista, médico. É um integrado lá. É saúde integrativa. Tá. Né? Então, a gente trata tudo. Exatamente por isso, a gente tem que olhar para o ser como um todo. Sim. Né? Então, a gente precisa de um pouquinho de cada pessoa para ajudar em todas as necessidades desse paciente. Perfeito. Então, eu estive aqui com a Beatriz e com a Morgana. Agradeço vocês duas por estarem comigo aqui nesse dia. Aliás, né, na volta do Ela Comanda, porque agora é Ela Comanda, antigamente era a Conexão Mulher. Então, Lindo. a gente comanda, né? Comanda. A nossa vida, a nossa trajetória.
o nosso amor próprio, a gente não precisa certeza. depender de ninguém para que resolva as coisas pra gente, que resolvam o que a gente precisa na nossa vida. Nós temos que ter o comando da nossa própria vida. É isso daí. Por Fê. isso que eu escolhi o Ela Comanda, porque a gente tem que comandar sim a nossa Perfeito. própria vida. Perfeito. Obrigada, Fernanda. Muito obrigada. Muito obrigada. Até a próxima, Até né? a próxima. Bom, agora eu estou aqui com a Silvana e com a Gabriela. Muito prazer vocês estarem aqui comigo hoje no Ela Comanda, né? Porque agora é Ela Comanda. E a gente vai começar a conversar agora com a Silvana. Depois. Vamos lá, Silvana, como que você começou a sua trajetória? Me conta um pouquinho o que você faz, o que você pode ajudar nas mulheres hoje em dia.